Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de novo aqui no programa Comunhão e Vida. E o programa de hoje, depois de passarmos aí pelo período da Quaresma, né, esse período de preparação para a Páscoa, o programa de hoje vai falar da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta aqui no programa Comunhão e Vida, onde Dom Gregório nos recebe aqui mais uma vez em sua residência e traz hoje dois importantes convidados para falar um pouco da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Dom Gregório, aí, por nos receber mais uma vez aí em sua residência. Eu que agradeço pela alegria, Márcio de Paula. Hoje nós temos dois convidados especiais, o Monsenhor Paulo Daher, né, que está aí ao seu lado. O Monsenhor Paulo Daher é nosso vigário-geral, é inegavelmente o sacerdote mais experiente da nossa diocese, né, de Petrópolis. No ano que vem completa 60 anos de vida sacerdotal, tem muito a contar sobre a história da nossa diocese, sobre a sua história sacerdotal, de modo especial sobre sua própria experiência, né, da Páscoa do Senhor. E aqui ao meu lado, né, o irmão Dante, que é do Sodalício de Vida Cristã, meu vizinho, mora aqui pertinho, ali, propriamente ao lado da minha casa, e ele também vem nos falar sobre essa experiência, né, da sua experiência pessoal, como também experiência comunitária sobre a Páscoa de Jesus Cristo. Dom Gregório, então vamos já dar início ao nosso assunto falando um pouco da Quaresma, né? Assim, da importância da Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, e também abordar um pouco dessa coisa que a pessoa às vezes fica focada muito na Sexta-feira Santa, né? E acaba deixando a importância da Páscoa, assim, digamos assim, em segundo plano. Sim, você veja, a sociedade ela reflete religiosamente a sua experiência pessoal. Não é? Uma das maiores dificuldades que nós temos na vida social é exatamente a questão do sofrimento. Não é? Nós temos pessoas que moram na rua, nós temos pessoas que vivem tristes, nós temos na sociedade pessoas depressivas. Não é? Por mais que nós não queiramos, mas a doença ser a vizinha da nossa vida, às vezes é uma doença incurável, às vezes é a morte de uma pessoa que nós amamos profundamente, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó e assim por diante. Ou seja, o sofrimento faz parte da caminhada terrestre. Não é? Então, nós temos sempre a tendência, eu diria até a mania, de focar na tristeza. Aliás, Jesus disse uma palavra que muitas vezes nós ficamos um tanto presos a essa palavra, né? Se você quer me seguir, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E às vezes nós entendemos essa cruz como sofrimento, né? Ou seja, a gente tem que sofrer com Jesus. Claro que o sofrimento faz parte da vida humana. Nós nunca vamos escapar desse sofrimento. Mas toda a caminhada humana é uma caminhada de superação. Não é? Nós vivemos o sofrimento, mas devemos lutar pela grande felicidade. Se a sociedade vive os seus sofrimentos, ela tem que viver profundamente as suas alegrias. Porque, afinal de contas, Deus é Pai e Deus não deseja outra coisa para nós senão que nós sejamos alegres, que busquemos alegria, que sejamos felizes, que manifestemos isso através da felicidade que externamente as pessoas percebem em nossa vida. Então, esse é o grande projeto do Pai. Fazer com que nós passemos da paixão para a ressurreição. Porque o nosso Deus é o Deus da vida, o nosso Deus é o Deus da alegria, o nosso Deus nos chama a cada momento para que possamos viver justamente a felicidade, que é participarmos desse grande projeto de felicidade dada pelo Pai para a sociedade onde nós vivemos. E por que existe a tristeza, a alegria? Melhor dizendo, porque existe, às vezes, a infelicidade, a morte, porque existe o sofrimento humano. Esse é causado pela pessoa humana, né? É causada por questões orgânicas que nós trazemos e que muitas vezes nós desconhecemos pelas combinações genéticas de milhares e de milhões de anos, né? Porque existe a fome, porque nós não somos solidários, porque existe a tristeza, porque existe a corrupção. Ou seja,
O grande projeto de Deus é um projeto de alegria. E nós temos que superar, através do nosso testemunho cristão e através da nossa luta diária, aquelas grandes tristezas que nós preparamos como armadilha para nós mesmos. Perguntar aqui, o Monsenhor Paulo Dom Gregório diz que o senhor vai fazer agora 60 anos de sacerdócio, e todo ano a gente celebra a Páscoa, né? Como é isso, renovar? Isso não fica assim... Isso não cai na mesmice? Como é renovar isso todo ano, essa experiência da Páscoa? É uma maneira humana de nós participarmos da vida. Nas famílias é a mesma coisa. Me lembro, nós éramos uma família pobre, mas todo dia de aniversário tinha um bolo lá. Porque se você passa também um dia igual ao outro na sua vida, você está falando, aí cai na mesmice. Mas se a gente tem essas celebrações, elas cada ano, como nós crescemos, evoluímos e também temos assim um desenvolvimento das nossas faculdades pela idade, por tudo, nós também, ao relembrarmos, já não somos os mesmos do ano passado, né? E depois a lembrança, a celebração dessas verdades da nossa fé, desses fatos históricos da história da salvação, não são uma lembrança só, uma celebração de uma grande realidade. Deus está presente na nossa vida. E através de Cristo, da sua vida que nós comemoramos olhando através dos evangelhos, essa vida continua na terra, ele não veio só para aquele tempo, está presente. Então nós também, através desses rituais e desses símbolos, desses sinais que a igreja nos apresenta, nós também queremos relembrar a alegria da presença de Cristo na nossa vida, apesar ou junto com todo esse esforço que a humanidade faz em relação ao sofrimento aqui. Nós não somos perfeitos, a natureza humana, pela sua própria maneira de ser, não alcança tudo com facilidade. Se eu quero sair daqui para ir a 1 quilômetro, eu não vou só com pensamento. Se eu for caminhar, eu canso. Então a vida humana normal pede esforço, sacrifício, mas isso não deve abater ninguém. Isso até faz bem para a saúde. Em relação à vida espiritual, é a mesma coisa. A caminhada espiritual que a igreja agora nos propôs com a Quaresma para relembrar pela palavra de Deus, pela oração, também a campanha da fraternidade que nos fala sobre o olhar sobre o outro, o sofrimento do outro, tudo isso é novidade e ao mesmo tempo desperta em nós muitas coisas. Igual a família, está tudo muito bem na família, de repente uma criança fica doente. Todos se voltam para aquilo ali, quer dizer, o comum da vida, junto com esse sofrimento, faz as pessoas despertarem para um amor maior, ou mostrar o amor que uns têm para com os outros. Então, comemorar ou celebrar não é cansativo, nem é assim repetição das coisas, que nós não repetimos das coisas, cada ano é diferente, e os problemas também são diferentes, e os amores também, o amor de um para com o outro acaba amadurecendo. Então a gente vai, de certa forma assim, vai se renovando a cada ano também, não é? Isso é verdade. Igual as estações do ano, não é? Aqui no Brasil nós não temos assim esse sentido profundo da mudança de estação. Pode parecer que no inverno acabou tudo. De repente vem a vida toda brotando. É assim também. Assim vai se renovando a vida. E o Dante é irmão da comunidade Sodalício de Vida Cristã, não é isso? Primeiro você tem que explicar para a gente o que é sodalício, né? Sodalício, bom, a palavra sodalício vem do latim, que significa fraternidade. E, bom, a minha comunidade, que é, na verdade, uma comunidade relativamente nova, tem 45 anos de fundação, nós somos uma sociedade de vida apostólica. E a sociedade de vida apostólica se assemelha aos institutos de vida consagrada, a vida religiosa, né? Então, nós levamos vida consagrada. E aqui no Brasil, a minha comunidade já está presente há mais de 25 anos, né? Eu estou morando aqui há aproximadamente 7 anos. Por isso também acredito que já perceberam que eu não sou brasileiro, sou peruano e moro aqui há 7 anos, trabalhando na evangelização aqui da nossa cidade de Petrópolis, né? Então, estou aqui muito contente de estar aqui nesta ocasião. Você, lá no Peru, sim, essa celebração tem essa mesma experiência que a gente tem aqui, essa mesma força? Sim, é muito similar. De repente tem algumas manifestações religiosas um pouquinho diferentes,
mas por ser um povo latino-americano, tem muitas coisas que são muito parecidas, né? Então, agora que o Monsenhor Paulo Dyer, Dom Gregório estavam falando, eu pensava muito na minha própria experiência, né? Eu tenho 11 anos de vida consagrada, e eu lembro muito a primeira Semana Santa e a primeira Páscoa que eu tive a experiência de vivê-la bem, de ter uma experiência de verdade, né? E que se falava Dom Gregório da alegria, né? A verdadeira alegria, né? Que passa pela experiência de dor, né? E que o mistério pascal mostra isso, né? Então, eu lembro muito como isso, ao longo dos anos, foi se renovando, né? E a minha experiência de participar da Páscoa cada vez foi também mais rica, né? Então, estamos agora justamente caminho para a Páscoa e penso que é muito importante isso na nossa vida, né? E ali eu tinha uma pergunta para Dom Gregório, de repente, que eu penso, não? A Páscoa, nós falamos que a Páscoa é a festa das festas, né? E muitas vezes o que vemos é que não é muito valorizada, até às vezes um pouquinho menos do que o Natal, poderíamos dizer também, né? Quando eu penso liturgicamente, a Páscoa, o que oferece a Semana Santa é muito rico, né? Então, às vezes eu penso isso, não? Porque às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que significa o mistério da Páscoa e como fazer para valorizar cada vez mais esse dom de Deus, né? Exatamente. Eu acho que esse grande mistério só vai ter um significado novo na vida das pessoas se elas realmente se considerarem discípulas de Jesus Cristo. Porque nenhum de nós pode se considerar discípulo de Jesus se não viver esse grande momento pascal. Como você bem falou, a Páscoa é a festa de todas as festas, né? Muito mais importante do que o Natal, embora para que aconteça a Páscoa, né, Jesus teve que nascer, naturalmente. Mas é porque é o grande evento, né, da misericórdia e do amor de Deus, né? O Cristo se dá totalmente para nós na cruz, né, morre por nós, definitivamente, uma única vez. Nós sabemos disso, né? Nós fazemos apenas uma recordação desse momento crucial da história humana. Então, Jesus morreu, mas a vida não termina com a morte, né? A vida, ela se dá em sua plenitude com a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, fomos resgatados para a vida, né? O inimigo foi vencido, né? E o maior inimigo a ser vencido realmente é a morte. Deus nos promete não uma vida limitada aos 50, 70, 80, 100, 120 anos, mas Ele nos promete uma vida eterna. Isso se dá através da ressurreição, né? Reinaremos definitivamente com Deus. Quando nós ingressamos no mistério da Escritura, porque todo o esplendor, toda a explosão, se eu posso dizer, do Novo Testamento, é exatamente a ressurreição de Jesus, né? Todos aqueles que viveram anteriores a nós, né, milhares, milhões de anos, né, toda a história humana, toda a sociologia, toda a antropologia, toda a filosofia, né, toda a história da humanidade, aliás, todo o universo, né, esperava por esse grande acontecimento de redenção, né? Jesus ressuscitou e com Ele também nós ressuscitaremos. Nesta consciência, nós devemos fazer da Páscoa realmente a grande festa em nossos lares, como nós nos preparamos para o Natal, bolinha, etc, né? Então, árvore de Natal, toda aquela questão. Então, tudo isso para quê? Para receber a presença de uma criança, né? Também nós deveríamos preparar a nossa casa, principalmente a nossa casa, que é a nossa vida pessoal, para viver essa grande experiência, essa grande explosão de vida, de recomeçar tudo outra vez, não é? A ressurreição de Jesus mostra para cada um de nós que é possível recomeçar, não é? O pecado deve ser vencido, as tristezas podem ser vencidas, não é? As lutas, elas vão continuar o tempo todo ao longo da nossa existência. Mas o que é certo é que Deus nos dá, na Páscoa, a possibilidade de recomeçar tudo outra vez. Então é isso que nós devemos viver no momento pascal. Ter a certeza de que o Cristo ressuscitou e me dá uma possibilidade, embora nessa ressurreição, digamos, passageira da vida, né, nós estamos caminhando para dessas experiências de vida, nós nos prepararmos para a grande experiência da vida, quando nós estivermos com o Senhor definitivamente vivos para sempre. Estamos vivos, né? E permaneceremos vivos. Que é uma coisa muito, eu acho, bela, é saber que nós, homens e mulheres, não conheceremos jamais a nossa própria morte.
Nós conhecemos a morte do outro quando vemos um caixão, mas nenhum de nós experimentará a própria morte. Nós, um dia estávamos vivos na cabeça de Deus, então já estávamos ali vivos. Nascemos, ou seja, passamos de uma experiência, não é, de tão simples, tão bela que é a fecundação, né? Ali já estamos vivos desde o primeiro momento. Então, a experiência de vida no útero materno. Depois saímos do útero materno e fazemos a experiência dessa vida que nós conhecemos, visível, não é, respirando, batalhando, não é, nos alegrando, né, com as lutas do dia a dia. E depois disso, nós fechamos os olhos e passamos da vida para a vida. Então, nós não conhecemos, nenhum de nós conhece a própria morte. Então, apenas conhecemos a vida. E essa grande graça que a Páscoa nos dá. Portanto, a grande festa, o grande momento cristão, devia ser a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não, já pode fazer uma pergunta. Eu acho que você quis também olhar como acontece hoje. Por que como a sociedade olha hoje a Páscoa? Como é que ela vive a Páscoa? A sociedade em geral. Eu acho que essa era a pergunta para ser atingida, seu bispo. Eu acho que seria bom. Sim, o que nós estamos vendo? O que o mundo está fazendo nesse tempo? O que a mídia, o que os comerciantes estão fazendo? É o sentido da Páscoa? Por que não é o sentido da Páscoa? Então nós vamos responder, desculpa interromper, no próximo bloco, está na hora dos intervalos. Nós vamos dar uma paradinha para os intervalos no próximo bloco. O Dom Gregório responde aí a pergunta do Monsenhor Paulo Daia, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Comunhão em Vida e Dom Gregório agora vai responder a pergunta que o Monsenhor Paulo Daia deixou no último bloco. Dom Gregório, quer dizer que assim, a sociedade neste momento enxerga verdadeiramente o significado, né, da Páscoa ou tem alguma distorção? Às vezes, infelizmente, nós percebemos, Márcio, que questões que eram profundamente cristãs foram sendo, digamos, paganizadas ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos, digamos assim. Agora, nós temos que entender o seguinte, que naturalmente a sociedade, o comércio, né, faz parte da vida humana a participação nesses grandes acontecimentos, não apenas os acontecimentos cristãos, mas os acontecimentos da sociedade. Não é? Nós celebramos Tiradentes, nós celebramos o Duque de Caxias, nós celebramos o Dia do Índio, ou seja, o comércio ele vive também dessas grandes datas, vive também das datas cristãs. O problema é que muitas vezes o fundo comercial é tão grande, tão forte, que nós esquecemos o essencial. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é uma coluna pascal, não é? Para você comer com a sua família. Ou seja, você tira Jesus Cristo, a Páscoa se resume em uma mesa farta, não é? O que é a Páscoa, se não você ter, não é? Um peru, né, de tal marca sobre a sua, né, o ovo de Páscoa, né? O que é o chocolate, se não você comprar ovo de Páscoa dá, etc. Então, ou seja, você começa a transformar o que é essencial, não é? Né, numa banalidade. Isso que é a grande questão. Claro, você pode dar ovo de Páscoa, você pode ter lá um peru bonito na sua mesa, você pode ter um momento que você vai partilhar com a sua família, mas qual é o essencial, né, disso tudo? Então nós temos que voltar para o essencial. Então, uma coisa não precisaria brigar com a outra, mas aquilo que é comercial precisaria dar um significado mais profundo no coração das pessoas daquilo que realmente é a Páscoa, porque senão você esvazia todo o conteúdo. É como se você guardasse a placenta, né, em casa e jogasse a criança fora. Então, a mesma coisa acontece no Natal. O que é o Natal se não um Chester, o que é o Natal se não uma árvore de Natal, etc. Ou seja, onde é que está o menino nisso tudo? Então, na grande festa da Páscoa, onde é que está Jesus Cristo nisso tudo? A renovação da vida, a alegria da presença daquele que é o Senhor. Não precisaríamos negar esses símbolos que o comércio deu para cada um de nós, para a sua sobrevivência. Mas precisamos resgatar aquilo que é essencial. A ressurreição de Jesus Cristo, a presença do Cristo ressuscitado, da vida nova, da possibilidade do novo em nossa existência, através, não é, daquilo que o Senhor nos deu de essencial. Porque senão a gente deixa Jesus na cruz e vai viver a fantasia dessa ressurreição. Isso realmente não tem significado algum para quem é cristão.
De lá no Peru, como é? Você falou pouco. Falei pouco. Como é que são essas celebrações lá, a participação do povo? A religiosidade... Porque lá tem muita parte indígena também, não é? Tem, né? Algumas muito regiões. Forte. Na minha cidade não, porque eu sou de Lima, da capital. Ali não tem muito isso, mas as manifestações populares religiosas, eu acho que um pouco mais forte do que aqui, né? Ali tem algumas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é uma tradição, é a missa da Vigília Pascal, que é um pouco mais valorizada, no sentido, por exemplo, tem várias paróquias que começam a missa às 3 da manhã. Por quê? Porque a missa vai até 6 da manhã, que é a Vigília Pascal, uma missa linda, que tem uma simbologia muito bonita. Então, eu já participei e eu gosto muito. Por quê? Porque a missa já é 6 da manhã, quando a luz já está, o amanhecer, né? Então tem essa simbologia bonita, né? Mas depois disso é muito parecido aqui. Realmente as pessoas as pessoas que já participam da Semana Santa, eu vejo que sim, um momento de uma oração mais intensa, de ir conhecendo os símbolos, que não é muito fácil. Eu tive a bênção de participar quando era jovem, meu compromisso cristão começou mais forte, e eu lembro muito, né, até para meu discernimento vocacional, essa Semana Santa que eu participei bem, com essa religiosidade popular e participando com tudo isso, me marcou muito, né, porque eu vivi realmente uma renovação, uma vida nova, né. Então, ali onde eu também, eu penso, não, como para resgatar isso que o Dom Gregório falou agora, é muito importante explicar para as pessoas a simbologia que temos na Semana Santa, né? A Vigília Pascal, por exemplo, né? Que realmente é uma missa, também a liturgia mãe, né? Que também, então, tem uma simbologia muito bonita, né? O Sírio Pascal também, né? Ou seja, o Sírio, isso é a nossa verdadeira alegria, né? Então, penso que isso é muito importante de fazer. Diante da pergunta, é muito parecido ao Monsenhor Paulo, ou seja, a religiosidade popular é parecida, veio na minha cabeça essa particularidade. Eu acho que um pouquinho mais consciência, poderia dizer, até a sociedade, mas muito pouco, na verdade, porque eu também morei, meus 19 anos, que morei na casa de meus pais, na capital, que é Lima, que é uma cidade grande, que é muito urbanizada, né? Com certeza em outras regiões no interior tem mais forte. Também aqui também, efetivamente. Agora ele estava falando, Dom Gregório, por exemplo, da missa de 3 horas da manhã, então a gente estava conversando há pouco, falando sobre o tempo, né? Jesus ficou realmente 3 dias, 3 noites lá morto, né, para ressuscitar. Exatamente. Às vezes nós temos que penetrar na história, né, do povo judeu, não é? Entender a cultura judaica, penetrar a beleza dessa história, porque senão a gente não consegue interpretar bem a Escritura. Não é? A Escritura não é algo que você simplesmente senta, fica vendo ali, porque se você fizer isso, você pode até cometer algumas atrocidades. Não é? Então, Jesus passou 3 dias e 3 noites. Sim, no calendário judaico, 3 dias e 3 noites. Agora, veja só, nós celebramos às 3 horas da tarde, a Sagrada Escritura nos fala que Jesus faleceu às 3 horas da tarde da sexta-feira, mas já no sábado santo, a manifestação da sua ressurreição. Então, se Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde, e no sábado à noite, quando as mulheres foram até lá, se ali já havia essa manifestação da ressurreição, então de sexta para sábado é apenas mais ou menos 24, 27 horas. Então, o que é que nós celebramos, né? Nós celebramos 3 dias e 3 noites, conforme o calendário judaico. Mas Jesus não passou senão cerca de 27 horas, não é, ali no sepulcro. Apenas isso. Um dia e alguma coisa. Aí a gente vai dizer, mas a Escritura está errada, quando fala 3 dias e 3 noites, não. A questão é a seguinte, nós não podemos esquecer que o calendário judaico, não é, e a mentalidade até hoje do povo judeu, do povo de Israel, não é, o dia ele termina entre 5h30 e 6 horas da tarde, quando o sol se põe. Então, ali começa um novo dia. Então, Jesus morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira. Então, ainda é sexta-feira, o primeiro dia. Depois,
A partir de 6 horas da tarde da sexta-feira já começa o sábado. Então, de 6 horas da tarde da sexta-feira até 6 horas da tarde do sábado é o segundo dia. Jesus morreu, não é? Depois, melhor dizendo, Jesus ressuscitou depois das 6, 7 horas da tarde, não é? Do sábado, que na verdade para o judeu já é o domingo, o terceiro dia. Então, 3 dias no calendário judaico, mas apenas 27, 28 horas no calendário gregoriano, no calendário que nós seguimos até hoje. Então, há uma diferença muito grande. Então, Jesus não passou senão, não é, mais 24 horas e um pouquinho mais, um dia e alguma coisinha no sepulcro. Então, é fundamental ter essa consciência. Por isso é que nós, cristãos, nós celebramos a Páscoa a partir do sábado à noite. Então, a partir de 7 horas da noite, você já pode ter celebrações da Vigília Pascal sem problema algum, porque foi nesse horário, mais ou menos, nesse momento, que Jesus ressuscitou. Seu Bispo, a Semana Santa, também no Brasil principalmente, ela é vivida pelo povo ainda por tradições e tudo, com muito respeito, com um sentido profundo do que seria. E o Papa nos fala, ele insiste muito sobre a religiosidade popular, que foi falada em Aparecida também. Qual seria o sentido mais profundo dessa posição do Papa em relação à religiosidade popular, esses costumes da Semana Santa, principalmente da procissão do Senhor Morto, e que vai levar depois para a Vigília Pascal? Como que essa religiosidade tem um valor para poder nós caminharmos um pouco mais na nossa fé? Sim, nós nos enxergamos e ao mesmo tempo nós criamos fatos para explicar a nossa própria vida, né? Nós precisamos dos símbolos, eles são fundamentais, né? Embora a gente saiba, não é que um ano é a virada do ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro, é apenas o sol dorme, depois ele vai renascer no outro dia, mas nós celebramos o dia primeiro, o primeiro dia do ano, né? A virada do ano, nós celebramos o dia do nosso aniversário, como o senhor bem disse, pobres ou ricos nós podemos celebrar, nós celebramos no colégio determinadas datas e gostamos da teatralidade, gostamos daquilo que acontece, ou seja, o homem, o ser humano, é um ser que celebra. Nós precisamos celebrar. Então, o que é a religiosidade popular? É simplesmente uma manifestação humana daquilo que nós entendemos, não é, do divino. Então, uma procissão, por exemplo, embora seja algo muito simples, né? Nós colocamos ali uma imagem recordando a Virgem Maria, nós colocamos ali o Senhor Morto, nós sabemos que isso já aconteceu de uma forma definitiva e não vai se repetir mais nada, mais nunca. Entretanto, nós precisamos manifestar a nossa fé, ou seja, entender a nossa fé, recordar esses fatos para dizer, olha, tudo isso aconteceu e eu preciso, não é, ingressar na beleza dessa vida. Então, por isso é que a religiosidade popular é tão importante, porque, tecnicamente, nós entendemos tudo através da teologia, não há nenhum problema, através da leitura da palavra de Deus. Mas nós precisamos, de alguma forma, materializar também a nossa fé. Não bastaria eu dizer para alguém, eu amo você, e ele está lá, eu estou aqui, e nunca ter contato com essa pessoa. Eu preciso apertar a mão dessa pessoa, eu preciso abraçar essa pessoa, eu preciso ver essa pessoa. Ninguém ama uma outra pessoa apenas pelo Twitter, pelo Facebook, sem nunca encontrar com essa pessoa. Então, nós precisamos materializar essa forma de amar. Então, a religiosidade popular é a materialização daquilo que existe de mais profundo no coração das pessoas. Daí ela ser tão importante, especialmente é um caminho de fé, é um caminho, né? É o caminho da Páscoa também, né? Se isso não fosse importante, os apóstolos não, né, especialmente aqueles que escreveram, não é, o Novo Testamento, né, os evangelistas, etc., eles não teriam feito uma descrição tão minuciosa dos fatos. Ou seja, como memória, o próprio Jesus, quando nos fala da Eucaristia, ele diz, faze isso em memória de mim. Ou seja, é uma recordação que nós precisamos fazer, né? E tantas vezes os apóstolos recordaram. E essa manifestação também vem pela religiosidade popular. Senhor Bispo, e esse caminho que o senhor falou agora também me faz lembrar que o próprio Senhor Jesus estava celebrando a Páscoa, no momento da instituição da Eucaristia. Então, por quê? Porque Páscoa significa passo, né? E é o passo do povo, que é a passagem
do povo de Israel saindo do Egito, né? Então, eu pensei isso agora que o senhor falou sobre isso, né? Que realmente essa passagem, nós como povo peregrinando nesse tempo da Páscoa, né? É interessante, só para não esquecer, Dante, algo muito importante. Veja só, Jesus celebrava a festa das cabanas, a festa judaica, então, ou seja, com calendário fixo. Jesus celebrou pelo menos 3 Páscoas com os seus discípulos, então ele mantém esse calendário religioso de Israel, ele vai, não é, para Jerusalém. A família de Jesus, não é, no período da Páscoa também caminha para a cidade, ou seja, o povo de Israel sempre celebrou essas datas fundamentais. É uma loucura alguém dizer, nós não precisamos disso. Né? Jesus celebrou, a família de Jesus celebrou, né? Os apóstolos celebraram. Então, todo mundo estava muito imbuído naquelas grandes datas. Se eles assim fizeram, nós também temos o direito de festejar essas datas com datas fixas, né? Como, por exemplo, a Semana Santa. Então, é uma grande graça quando nós temos a oportunidade de viver, não é, essas grandes celebrações como recordação, porque o próprio Jesus ingressou na recordação da vida do povo de Israel. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Dom Gregório, esse período, essa passagem, né, da Bíblia, na Bíblia da Páscoa e tal, ele é cheio de simbolismos, não é? Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, desses simbolismos para a gente, mas no próximo bloco, tá bom? Porque vamos dar uma paradinha para os comerciais e voltamos já. Fique com a gente, não saia daí. Estamos de volta aí ao último bloco do nosso programa Comunhão e Vida. Eu deixei uma pergunta para o Dom Gregório no último bloco, né? Para explicar um pouco, Dom Gregório, assim, esse simbolismo que a gente encontra na Bíblia, né? Que esse momento da vida de Jesus, esse momento, aliás, da história da humanidade, ele é muito carregado de simbolismo, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco assim. Os símbolos são fundamentais. A Sagrada Escritura nunca põe lá um símbolo ou dá uma explicação por acaso, especialmente o evangelista São João. Se a gente pega ali o capítulo 18, 19, 20, né, quase os últimos capítulos do Evangelho de São João, como também os últimos capítulos dos outros evangelhos, nós encontramos ali principalmente as grandes narrativas sobre a paixão, né, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, existem símbolos que ficaram, né, e que a comunidade cristã assumiu, não é, como seus símbolos, digamos assim. Por exemplo, a cruz. Embora nós não saibamos se a cruz de Jesus foi como nós temos hoje, é chamada cruz romana, né, exata, etc. Mas o que é certo é que os romanos crucificavam, geralmente utilizavam 2 traves, e essa trave é bem interessante, não é? Fomos nós que crucificamos Jesus. Lembra que é o povo que vai dizer, crucifica, crucifica, crucifica. Então o que acontece? O povo vai crucificar, os romanos pela lei, vão colocar Jesus na cruz, né? Mas a cruz, por exemplo, nós temos 2 traves, né? Se nós quisermos fazer daqui o simbolismo dessa cruz, nós podemos dizer o seguinte, na vertical nós temos Deus em cima e o homem embaixo, né? Na horizontal tem o homem e o homem. Então, quando nós quebramos a aliança, o homem quebra a aliança com Deus, que é a vertical, né? Imediatamente o homem quebra a aliança com o próprio homem. Então você mata o outro. Então a cruz é um sinal para os antigos de maldição, né? Mas na pessoa de Jesus é um símbolo, né, desse tempo novo, ou seja, é fazer com que essa aliança seja renovada. O homem quebrou essa aliança. O próprio Deus vem para restaurar essa aliança. Claro que nós somos sempre muito limitados em relação à aliança que nós fazemos com Deus. Somos sempre a parte mais frágil dessa aliança. Mas o que é certo é que Deus se mantém sempre presente através da sua aliança. Uma narrativa que eu acho assim maravilhosa quando nós pegamos os evangelhos, né, na ressurreição de Jesus Cristo, é quando se diz que uma pedra foi colocada, né, sobre o sepulcro de Jesus, né? Depositaram o corpo de Jesus e puseram a pedra. Ou seja, né, é o que Carlos Drummond de Andrade nos disse através de uma poesia. Havia uma pedra no meu caminho havia uma pedra. Ou seja, puseram uma pedra, né, na história de Jesus. Né? Ou seja, acabou, né? Não tem mais nada para aproveitar. Com essa morte aqui, toda aquela esperança que Jesus veio nos trazer, acabou tudo. Não. Né?
O anjo, diz o Evangelho, o anjo do Senhor removeu a pedra. E não apenas removeu a pedra, mas sentou-se sobre ela. Ou seja, a morte foi vencida. Não é? Aquilo que nós pensávamos que era definitivo, isso aí acabou. Ou seja, a vida foi muito mais importante. O mal foi vencido. Satanás foi definitivamente vencido. Então, o anjo empurra a pedra. E é bonito um outro símbolo que a gente vê ali na ressurreição, que quando os apóstolos chegam, eles encontram os panos dobrados. Isso tem muito a ver com a personalidade de Jesus. Ou seja, a ressurreição de Jesus não foi algo desesperado, como ele, eu estou precisando de ar, vou sair daqui desse... Jesus se levantou do túmulo, é Deus. Né? Se levanta, a pedra foi removida do sepulcro, Jesus, não é? Tira as faixas que envolviam o seu corpo, mas não tirou e jogou aquilo ali. Não é? Os apóstolos reconheceram Jesus pela organização também. Ou seja, Jesus dobrou tranquilamente os panos que envolviam o seu corpo, não é? E colocou esses panos ali ao lado, ou seja, a tranquilidade, né, da vida que vence a morte, não é? Da vida que vence as dificuldades do dia a dia, da vida que vence a doença, da vida que vence a limitação humana, mas isso com muita serenidade, com muita tranquilidade. Né? Então, nós temos muitos outros símbolos que aqui os nossos irmãos, o Monsenhor Paulo Daia, como também o nosso irmão Dante, pode também aqui apresentar outros símbolos que são bem interessantes, como o do Círio Pascal, se vocês quiserem apresentar outros símbolos que eu acho que vale a pena a gente aqui apresentar. Eu podia falar para a gente o porquê das mulheres, né? Porque justamente as mulheres... Nós vemos no Evangelho mesmo que havia senhoras que acompanhavam Jesus para ajudar. A missão da mulher, embora hoje a mentalidade esteja mudando bastante, mas a mulher, pela característica de ser mãe, poder ser mãe, ela tem assim umas qualidades especiais para transformar a vida do ser humano, a partir da criança, né? Que quem olha uma criança e vê o futuro dela está muito nas mãos da mãe. Do pai, é claro, também para dar o equilíbrio, mas é a mãe. Então a mulher, na sua feminilidade, ela realmente realiza muita coisa na vida do homem. E Jesus, essas senhoras que se encantaram com o trabalho dele e acompanharam, foram acompanhando, ajudando, e na cruz só João Evangelista e as mulheres com Nossa Senhora estavam presentes. Na ressurreição também, elas correram que elas queriam embalsamar o corpo de Jesus quando ele foi sepultado. Fizeram rapidamente, que não dava tempo, que chegava a hora do outro dia, que seria o dia da Páscoa para os judeus, às 6 horas. Fizeram rapidamente. Aí voltaram no terceiro dia, depois passada a Páscoa, para embalsamar elas que vieram. E não estava mais lá no sepulcro. E Madalena foi a que viu. Então eu acho assim, elas também são um símbolo para todas as pessoas, daquela ternura, daquele carinho de Deus, que até o profeta Isaías fala que mesmo que uma mãe abandonasse o seu filho, ele não abandonaria. Quer dizer, é também uma característica de Deus, a sua misericórdia, que vai em socorro, e aquele carinho de Jesus pelas crianças também. Tudo isso, vamos dizer, é uma manifestação maior da mulher mesmo, né? A característica dela. Deus a fez assim porque ela acolhe a vida e leva adiante junto com o marido. Por isso que a gente pensa, a família é uma coisa importantíssima. Não se pode mudar isso, está na natureza do ser humano. Isso não é questão de fé, de religião só, é da própria natureza. Quem quebra isso, quebra todo o elo de uma verdadeira vida humana. Então a mulher aí, nesse caso religioso, também faz parte, e ela ajuda muito, como tem ajudado no trabalho pastoral das nossas paróquias, na catequese com as crianças. A história da igreja está toda cheia disso aí, de senhoras, de gente muito humilde e simples. Conheci uma catequista que não sabia ler nem escrever, mas tinha tudo de cor e preparou muitos grupos de crianças para a primeira Eucaristia. Então, esse é o papel da mulher aí que a gente vê na ressurreição de Jesus, aparecer para nós naquele momento tão precioso para a fé cristã, mas que na vida também continua a ser uma imagem bonita. Eu também uma coisa, me permite, Márcio, dizer, também tem uma coisa eu acho interessante, no nascimento de Jesus, não é? Nós temos a presença de uma mulher, que é Maria, né, do primeiro momento, né? A anunciação
Foi feito por, né, a primeira palavra, né, do Pai através do anjo, né, que vem, o anjo Gabriel, que vem anunciar, se dá através de uma mulher. A mesma coisa, né, acontece justamente na ressurreição. É interessante que toda essa obra masculina, muitas vezes assim, rude, tudo vai ser tirado pela delicadeza, né? Então, os grandes anúncios, muitas vezes, são feitos através das mulheres, em momentos assim muito delicados da vida de Jesus Cristo. Eu acho muito bonito. Depois, uma outra coisa, quando eu sempre fico pensando, por que Maria Madalena, né? Quem mais recebeu perdão, essa pessoa mais tem a capacidade de amar, digamos assim, né? Nós sabemos que os apóstolos foram amados, cada um, né, naturalmente, na sua necessidade, cada um, Jesus encontrou assim. Mas Maria Madalena era uma mulher especial, né? Se diz que Jesus tirou dessa mulher 7 demônios. 7 é o número da totalidade, do máximo, né? Da perfeição, ou seja, essa mulher tinha, entre aspas, a perfeição da maldade, a perfeição dos demônios, digamos assim, não é? Que são imperfeitos naturalmente, né? Então essa mulher era totalmente imbuída, 100% imbuída da obra de Satanás em sua vida. E Jesus o tirou, Jesus liberta a vida dessa mulher. Então essa mulher tinha um amor profundo porque Jesus resgatou integralmente a sua vida. Então ninguém, né, melhor do que uma pessoa que se viu totalmente resgatada e, portanto, tinha um amor tão grande àquele Senhor, não é? Tanto que Maria Madalena, ela não perde a esperança, ela vai lá, não é? Ela não esquece o amor, digamos, nunca é deixado de ser amado quando a gente ama de verdade. Uma mãe que perdeu um filho, ela nunca vai esquecer esse filho, por mais que ele tenha ido para o céu, né? Uma esposa ou marido que perde a sua mulher, ou perde seu marido, assim por diante, nunca vai esquecer aquilo que foi uma obra de um grande amor, né? O artista nunca esquece a sua grande obra. Então, qual o resultado disso? Ela não esqueceu aquele, não é, que por gratidão ela foi lá no sepulcro e recebe a grande notícia. Acho que também tem a ver com essa beleza, né, do feminino, do resgate, do perdão recebido e, ao mesmo tempo, do reconhecimento. Muitos foram perdoados, né, mas somente Maria Madalena vai lá. É como aquele episódio dos leprosos, né? 10 foram curados, apenas um volta para agradecer. Eu também queria contribuir nessa reflexão que existe uma tradição no próprio Beato João Paulo II. Ele diz que é bem provável que o Senhor ressuscitado se apareceu a Nossa Senhora, né? Primeiramente, né? Acho que isso também é uma tradição muito bonita, né? Porque realmente viver o tempo da Semana Santa desde uma perspectiva mariana é uma experiência muito rica, né? Eu particularmente, desde até filmes que já tem, né, como esse filme de Mel Gibson, né, mostra também muito bonito o papel de Maria em todos esses momentos, né? E ali na simbologia eu também queria mencionar o tema do Círio Pascal, que eu acho que é um símbolo muito rico, e que na Vigília Pascal, quem participe, eu acho que é muito bonito, né? Porque aí começa com Alfa, Ômega, né? Que o Senhor Jesus é o Alfa e Ômega, e tem toda uma sintonia com a Sagrada Escritura muito bonita também, né? Como começa o tema da escuridão e da luz, mas começa com as leituras, né? A história da salvação, tem Gênesis, tem os profetas Isaías, Ezequiel, que vão mostrando a história da salvação, e depois temos a renovação do nosso batismo, né? É muito rica essa liturgia, né? A mãe das nossas liturgias, e penso eu que é um símbolo da nossa Páscoa muito rica que temos, né? E por isso que se mantém nas nossas paróquias, nas nossas capelas por um bom tempo, né? Porque realmente é o Círio Pascal, o próprio Cristo, a luz de Cristo que está ali presente nas nossas vidas, né? Então, simbolizando. E tem uma coisa também, é bom a gente lembrar que a Escritura, em outra passagem, né, diz que Jesus vai aparecer aos apóstolos, depois vai aparecer a mais de 500 pessoas. Mas é bom lembrar também que a Escritura fala que, tendo ressuscitado, apareceu primeiro a Simão Pedro. Então existe uma passagem da Escritura que fala sobre isso. Então a igreja afirmou na figura de Maria Madalena, mas também tem uma passagem que fala que apareceu primeiro a Simão Pedro. O que é certo é que Jesus ressuscitou, não é? E apareceu em nosso meio, né? E se manifesta
não é? Pela beleza do dia a dia, pela graça daquele que deseja ser seguidor, que manifesta diariamente a ressurreição, não é? Através da própria vida, o que é uma graça muito grande. Jesus apareceu por uma porção de pessoas, né? Tem vários relatos na Bíblia. Agora, eu acho interessante, e nunca entendi direito, por que assim, logo de primeiro momento, as pessoas não o reconhecem, como, por exemplo, nos discípulos de Emaús, né? Por que não o reconhecem logo no primeiro momento? Naturalmente existe toda uma teologia por trás disso, né? Não reconhecem no primeiro momento porque estavam cegos. Às vezes nós estamos diante da realidade e não se consegue, a gente não consegue entender. O medo, o pavor nos torna cegos, né? Então, quando Jesus começa a caminhar com aqueles homens, por exemplo, em Emaús, né? É um caminho de fé. E vejo que Jesus ele vai explicando, aqueles homens certamente tinham uma convivência com Jesus, talvez fossem discípulos próximos, né? Mas eles estavam tão imbuídos daquele fato tão terrível, tão decepcionados, não é? 3 anos de caminhada com esse homem, nós esperávamos, esse homem morre, ou seja, tudo acabou, né? De repente, né? Toda a esperança, a gente perdeu esse tempo todo, largamos tudo, abandonamos a nossa religião judaica, fomos atrás desse homem, ou seja, a grande decepção. Jesus talvez estivesse de tal modo, fisicamente de tal modo, cheio de uma graça que nós não sabemos, porque não há uma descrição, ou talvez vestido de tal modo, porque eles tinham uma forma de vestir, não é? Então que eles no primeiro momento não reconheceram. Então é uma caminhada com alguém que eles percebem que está ao lado, mas eles não conseguem, no primeiro momento, perceber que é Jesus Cristo. Mas à medida em que a coisa vai acontecendo, vai se manifestando, eles finalmente, na hora do partir do pão, eles percebem esse corpo glorioso, não é? Que é um corpo, naturalmente, com a aparência daquilo que nós sabemos, mas é um corpo diferente. Nenhum de nós é capaz de descrever o que é esse corpo glorioso de Jesus. É um corpo que atravessa as paredes, como nós vemos lá, quando Jesus vai aparecer aos apóstolos e quando Tomé não está, não é? 8 dias depois Tomé está, que vai tocar nas chagas. Então, ou seja, é algo especial que nós não podemos descrever. Por mais que nós tentemos, jamais nós conseguiremos dizer como era esse corpo glorioso de Jesus. Veja que no primeiro momento até Maria Madalena não reconhece, né? Então algo diferente estava em Jesus, que não se deu a conhecer facilmente pelos apóstolos. É pela fé, não é, que aquela escama da incredulidade cai para que eles possam reconhecer Jesus. Aliás, no episódio de Tomé, quando Tomé disse eu não tocar, etc., é bem interessante. Tomé toca nas chagas de Jesus, mas não é só tocar nas chagas de Jesus, porque vejam que após a ressurreição, as chagas permanecem. Então é algo também interessante, porque elas podiam ter desaparecido, né, de uma forma mágica, mas elas permanecem. Então ele toca naquele corpo, ou seja, existe alguma coisa de material, ou seja, sensível, que Tomé vai lá e toca. Está também, né, no Evangelho. E é bonito a gente perceber que Tomé não toca apenas nas chagas de Jesus. Tomé toca nas chagas da sua incredulidade, né? Então nós carregamos as chagas da nossa incredulidade. Então essa experiência bela e maravilhosa que nós encontramos também nesse episódio. Jesus se deixa tocar, né? E Jesus quer que nós toquemos a sua ressurreição na sua vida, porque um dia também nós teremos um corpo glorioso como Jesus, né, teve ali diante dos apóstolos. É isso aí, então fica pra gente aí essa mensagem de que esse momento que a gente vive, né, da Quaresma e agora da Páscoa, é um momento rico, né, para reflexão, para a gente poder rever essa nossa relação com o divino. Estamos chegando aí no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer o Dante, o Monsenhor Paulo Daia, por estar aqui com a gente neste momento. E, Dom Gregório, deixar contigo aí o encerramento do programa, lembrando aí da nossa historinha que o senhor sempre conta no finalzinho. Exatamente. Né? Então é uma graça muito grande, nós vamos viver esse grande mistério, né, da vida cristã, a grande festa. Então eu convido a você que aqui na nossa diocese você participe, né, das celebrações, né, Quinta-feira Santa, maravilhosa, a Ceia do Senhor, recordação da Ceia do Senhor, sexta-feira, a Paixão, não é, através de uma celebração litúrgica especial que geralmente temos às 3 horas da tarde nas nossas igrejas. Nós temos a grande celebração do Sábado Santo. Então participe na sua paróquia, depois no Domingo da Ressurreição, viva profundamente esse mistério da Semana Santa. Jesus deseja que você viva com Ele, pela recordação, a grande dádiva da vida.
E também lê a Escritura, principalmente os últimos capítulos, medite, não é? Aqui nós temos, né, sobre a ressurreição a partir do capítulo 20 e o capítulo 21, último capítulo do Evangelho de São João. Leia a Sagrada Escritura, medite a palavra de Deus, veja a beleza dessa história, não é? De morte passageira para o grande momento da vida. E o que é que nós devemos fazer, né? Viver profundamente a passagem da cruz para a ressurreição. Aliás, falando sobre essa questão de lançar-se totalmente, né, no coração do Pai, tem uma história verídica acontecida nos Estados Unidos há cerca de 20 anos atrás. Eu gostaria de partilhar com você, que eu acho que tem muito a ver sobre ressurreição, sobre vida, passar da aflição para a ressurreição. A história verídica diz o seguinte: há 20 anos atrás, houve um grande incêndio em um colégio americano, um colégio de crianças. As professoras imediatamente conseguiram tirar dos 4 andares daquele colégio todas as crianças. E foi uma graça muito grande, porque após a fumaça começou o grande incêndio vindo do primeiro andar. Para surpresa dos diretores e dos professores, havia sobrado uma criança que estava no banheiro. Ela não percebeu o que estava acontecendo. Resultado, quando ela chegou, estava no 4º andar e se viu sozinha ali no meio da fumaça e do incêndio, ela começou a gritar desesperada, foi para a janela. O corpo de bombeiros chegou, mas não dava mais tempo de colocar uma escada porque as chamas já estavam no 3º andar. O que fazer com aquela criança? Ela certamente morreria. Resultado, os bombeiros, não é, no meio da aflição, prepararam uma rede, foram para perto do prédio e disseram para a criança: pule, não é? Pule na rede que nós vamos salvar você. Mas a criança, por causa da altura, não tinha coragem de dar esse grande salto. Pois bem, naquele instante chegou de carro o pai da criança, não é? No meio de um grande engarrafamento. Ele chegou correndo desesperado, imaginando que seu filho já estivesse embaixo, porque o rádio dizia que todas as crianças já tinham saído do prédio. Foi quando o pai viu o filho lá em cima e viu os bombeiros tentando, não é, fazer com que a criança pulasse. Pois bem, a criança não pulava. O pai se aproximou da rede e, quando o menino viu seu pai, não é, e viu o que o seu pai disse, ele finalmente teve coragem. E o que o seu pai disse? Ele disse: meu filho, pule, que o seu pai vai amparar você com as mãos. Pode pular. E a criança, sem pestanejar, deu um salto, caiu na rede e foi resgatada. Pois bem, assim é a nossa vida. Jesus fez isso. No momento da aflição, da cruz, o que Jesus fez? Simplesmente ele se lançou totalmente nas mãos do Pai. O que nós devemos fazer? Exatamente aquilo que a criança fez. Ouvindo a voz do Pai, a gente deve se lançar. O Pai está de mãos abertas para nos acolher. Em meio às nossas aflições, ali está o Pai de Jesus Cristo pronto para nos resgatar em meio às nossas aflições. Faça a mesma coisa. Sexta-feira Santa, recordamos a aflição, mas o Sábado Santo e Domingo da Ressurreição é o momento de nós nos lançarmos totalmente nos braços do Pai para começar uma vida nova por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que nos resgatou a possibilidade de nós reinarmos definitivamente com aquele que é a causa da nossa alegria. Assim, uma feliz Páscoa para você, que Deus abençoe, e nesse instante aceite a bênção desse irmão que pede que a Santíssima Trindade vá até a sua casa para que essa bênção possa inundar a sua vida. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.